abençoe mais um ensinamento que Ele deixou sobre a gente. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, hoje estamos reunidos aqui, Pai, para abrir a Sua palavra, para saber a cada parte que Você deixou sobre os Seus ensinamentos, Seus exemplos, Pai, para que a gente possa aprender a cada mais um passo a Sua vida e para que a gente também tenha direito à Sua vida eterna, Pai, para que a nossa fé aumente muito, Pai, e para que a gente consiga muito Suas bênçãos, Pai, para que a gente consiga tudo que Você há de melhor para a gente, Pai. Eu te peço isso em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, onde eu quero ler aqui hoje é lá em Lucas, versículo, deixa eu achar aqui, 18, capítulo 18, versículo 18, sobre o jovem rico. Depois eu lerei sobre o cego de Jericó. Bem, e perguntou-lhe sobre o príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei que faz para que herdar a vida eterna? Jesus lhe dizendo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes que os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsas testemunhas, honrai teu pai e tua mãe. E disse eles: Todas essas coisas tenho observado desde que minha mocidade. Eis que quando Jesus ouve isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, repete-o pelos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficava muito triste, dizendo: Quão dificilmente entrarão no reino do céu. E Deus tem o que tem riquezas pelo fundo da água. É mais fácil que um camelo passe por um camufo de uma agulha, aquele buraquinho que tem lá quando a gente passa a linha, do que um rico entrar no reino do céu. Bem, irmãos, eu vou finalizar essa palavra aqui, eu vou explicar o que significa. Bem, Deus está explicando aqui pra gente que é mais fácil entrar um camelo através de uma agulha do que um rico no reino do céu, por causa que certas coisas aproveitam a nossa vida. Tiramos vantagem disso ou botar a mão em Deus, perdoar nossos pecados. Sobre isso, a gente sempre coloca muitas coisas acima de Deus. Por exemplo, dinheiro, fortuna, entre muitas coisas, fama. Você que escolhe aí, você que tem a boca aí, você escolhe. Bem, eu vou escolher o dinheiro. Aí a gente vai juntando, a cada vez que a gente vai juntando, nossa fé vai diminuindo. A cada vez que a gente vai juntando, nossa fé vai diminuindo, até um ponto que ele não acredita mais. É isso que Deus quer. Doe para todos os pobres, porque quando você chegar ao céu, você vai ter mais do que você teve, o dobro que você teve do que doou. Bem, agora passamos para o nosso segundo versículo de hoje, que é continuando, mas agora é o cego de Jericó. E aconteceu, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu a pensar as multidões, perguntou o que era aquilo. Disse-lhe Jesus: o Nazareno passava, então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando respondiam-no para que clamasse. Ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando, perguntou, dizendo: O que queres que te faças? E ele dizendo: Senhor, que eu veja. Senhor disse: Vê, a tua fé salvou. Vê, tua fé te salvou. Então logo em seguida glorificou Deus, e todos vendo isso louvaram a Deus. Irmãos, sobre isso, a ganância, além de outros pecados, pode nos cegar. É exemplo do cego de Jericó. A ganância, outros pecados podem nos cegar na nossa vista de Jesus. Além disso, a gente pode perder o rumo disso. A gente não pode mais encontrar mais nada entre no reino do céu, entre paz, amor, muitas coisas. Então, o que eu quero entregar a vocês hoje é que busquem Deus em primeiro lugar, por favor, por causa que a gente sempre vai ficar cego.
pelos pecados, não importa o que a gente procure, não importa o que a gente ache, a gente sempre vai ficar cego por conta do pecado. Sem Jesus ou sem Deus, com a bondade do Espírito Santo também, a gente nunca consegue nada, por causa que é Deus que nos guia, Jesus que nos abençoa e o Espírito Santo que nos recebe. Então, por favor, busque a Deus, assim vai ser mais um resquício de misericórdia para Deus te abençoar também. E para que a gente também não fique cego com muitos pecados que acontecem por aí. Eu queria também pedir para você, por favor, entregar sua vida a Deus, porque se você não entregar, é como se você estivesse negando a Ele, é como se você estivesse negando o Espírito Santo, é como se você estivesse negando a banhação, a misericórdia, as bênçãos, tudo que Deus tem para você. É como se você estivesse negando até o paraíso que tem no céu. Você está cego. Quando você não entrega, você fica cego a partir do momento. Você só para de ser cego quando você pede perdão a Deus, igual o cego de Jericó. E ou você pode fazer igual, tomar o exemplo de Deus que está tentando dar para o rico, doar tudo que você tem, porque quando você chegar no céu, receberá o dobro que você doou. Então é fazer assim. Você tem que fazer o que Deus, você tem que fazer o que nosso Deus nos ensina, senão a gente fica cego, toma nossos próprios caminhos, a cada mais tarde ou mais cedo a gente vai acabar morrendo por causa do pecado. Isso ninguém quer, porque o homem foi feito para a vida eterna. Lá se eu não me engano, em Gênesis, fala que o pecado arruina tudo. O homem não foi feito para morrer. Sim, foi feito para a vida eterna. Só que o pecado que entrou no mundo acabou com tudo. Então, irmãos, por que negar a Deus? É a pergunta que eu te deixo. Por que negar a Deus? Por causa que você pensa que Ele não ouve? Por causa que você pensa que Ele não escuta? Irmãos, tomai rumo na vida, porque Deus é o único que sabe tudo, é o único Criador, é o único nosso Pai. Irmãos, a única pergunta que eu te deixo: será que vale a pena mesmo abandonar Deus só por causa de alguma coisa? Será que vale a pena mesmo abandonar Deus por riquezas, por fama, por qualquer coisa nesse mundo? Será que vale a pena mesmo ficar cego? Vale a pena mesmo? E é isso que eu deixo para o seu coração hoje. Nunca valeu a pena mesmo. Nunca vi uma pessoa dizendo que se deu bem sem tomar um caminho por nenhum rumo. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi. Também tem muitos casos. Por exemplo, Deus pode livrar também, os livramentos de Deus. Por exemplo, ontem teve um acidente mesmo entre duas carretas. Uma mulher estava no meio com um carro. A caminhoneta vinha passando, esmagou o carro meio a meio, deixou igual uma lata mesmo, uma lata de sardinhas. Não tinha como alguém sobreviver àquilo. Assim, os bombeiros, policiais e médicos foram logo assim. Assim que ligaram, abriram o carro. A mulher não estava com nenhum ferimento. Ela só teve alguns arranhões, alguma coisa, mas não foi nada prejudicial. Ela foi levada ao hospital às pressas, porque pensaram que tinha alguma coisa. Chegando lá, uma repórter entrevistou ela. No final da entrevista, ela falou isso: quem está fazendo isso comigo? Quem está fazendo isso comigo? Irmãos, olha aqui. Essa mulher tinha um desejo muito grande, que é claro, está viva. Mas Deus atende esse pedido, atendeu, botou a mão no meio. Então, por que a gente não tem um desejo tão grande de ficar vivo na fé? Porque diz o grande ditado: se a gente colocar a carne primeiro, a fé morre, ou a fé sem obras é morta. Então, por que a gente deixa isso acontecer? Por quê? Eu te respondo agora: por causa do pecado que entrou no mundo. Por causa do pecado a gente não enxerga mais as coisas de Deus. Por causa do pecado a gente não vê mais nada. Por causa do pecado a gente não consegue entender, não consegue identificar as coisas divinas. Por causa do pecado a gente está se entregando mais às coisas alheias. Então, irmãos, eu queria te entregar hoje uma coisa: pare de ficar assim.
pois você sabe que tem um Deus que te perdoa todo dia se você entrega o seu pecado a Ele. Então, por favor, entregue sua vida hoje. Você nunca vai se arrepender. Claro, Satanás sempre tenta fazer alguma coisa para você desviar os caminhos. Você acaba tentando falhando porque a carne é fraca, mas o Espírito sempre foi forte. Mas o que adianta você continuar a fé? O que te custa você continuar firme e forte? O que adianta você ficar assim? Você tem que orar, ter fé, seguir o caminho e tudo. Pois só assim conseguimos a vida eterna, o paraíso que Deus nos dá e o dobro de vida que Ele tem para nós, e o dobro de misericórdia também. Bem, olha aí, não sejamos o jovem rico, pois ele tinha muitas riquezas, muitos ouros, muitas amizades, só não tinha uma coisa: Jesus na vida dele. Sem Jesus é como se o mato não tivesse vida, é como se a flor não tivesse nascido. Sem Jesus é como se a Bíblia não tivesse nenhuma palavra. E o cego de Jericó nos ensina também que o pecado nos cega. O pecado sem Jesus nos cega, nos sufoca. Também tem um versículo na Bíblia, onde é a parábola do semeador, que fala sobre sementes. Que fala sementes sobre onde cai o terreno. Uma caiu sobre o terreno, uma caiu sobre o caminho errado, outra caiu sobre o sufocamento, outra caiu em terreno perigoso, e vamos falar logo da última, que caiu no terreno bom e fértil. A cada semente que cai no terreno ruim é um pecado que a gente comete. É um cristão diferente, que ou pode estar errando, ou pode estar fazendo isso, ou é um próprio pecador. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A semente que caiu na erva de espinhos, ela foi crescendo rapidamente, mas os espinhos também foram crescendo e sufocou. É a mesma coisa com o pecado. O pecado vem, a gente acha que é bom, deixa Deus pra lá, daqui cedo ou mais tarde a gente morre. É isso que acontece. E vamos pular para lá pro final, que é as sementes que caem no solo fértil, que é aquelas sementes onde seguiram o caminho de Deus, onde é que seguiram tudo que a gente conseguiu hoje, as bênçãos, a vida eterna, tudo que a gente batalhou. São as sementes que deram cada mais frutos, que deu frutos e mais frutos. É o resultado da nossa fé em Deus, que a gente segue os caminhos dele, a fé dele, cada coisa mais. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa a você. O que custa você crer em Deus? O que custa você também espalhar a palavra? O que custa você também, né? O que custa você orar todo dia? O que custa você também ler a Bíblia? O que custa fazer isso? Rapaz, do meu jeito aqui não custa nada. Mas não sei do país de você, no meu não custa nada. Amém. Bem, irmãos, eu queria falar mais um pouco aqui sobre esses dois versículos. Também, Deus também, eu tenho uma prova que a gente deve ficar muito agrudados em Deus, que fica lá em João 15. Eu aposto que todos os cristãos sabem desse versículo, que Deus enviou o único filho primogênito para que ele viesse nesse mundo, para que o homem não pereça, mas tenha direito à vida eterna. O que isso quer dizer? Se a gente ficasse colado em Deus o tempo todo, tivesse uma certa intimidade ou uma certa amizade com Ele, cedo ou mais tarde a gente ia ganhar alguma coisa, sendo muito bom ou até melhor. Ele que decide. Assim, o que eu posso explicar sobre isso? Eu fui na minha igreja, eu sou adventista, para quem não sabe. Eu fui na minha igreja, tinha uma pregação jovem lá. Aí um menino foi lá, botou um pote, foi enchendo cada vez mais entre pedras, rochas, areia e água. Eu vou explicar mais o que significa isso. O pote significa nosso coração, que sempre Deus dá uma nova oportunidade. A graça de Deus é como se aplicasse tudo aquilo que estava dentro. A gente não consegue suportar tanta graça que tem naquele homem que todo dia batalha por nós, todo dia sempre dá mais uma oportunidade para nós. E é isso. Ele sempre tenta que a gente siga o caminho ruim, bom, quer dizer, não é ruim, desculpa pessoal. Ele sempre tenta que a gente consiga o caminho bom,
Ele sempre tenta que a gente consiga bênçãos, ele sempre tenta que a gente consiga tudo do bom do melhor. E o que ele quer só em troca? Que você siga os mandamentos dele, que você só tenha fé e que também siga os exemplos dele. A única coisa que ele quer. Bem, irmãos, eu estou agradecendo essa grande oportunidade que me deram aqui, primeiramente, né, para que eu pudesse pregar. Lembrando que essa é a minha primeira vez pregando, então, desculpem se eu estar gaguejando um pouquinho. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Bem, vamos continuar com a pregação. Vamos voltar ao assunto. Então, vamos voltar aqui ao nosso assunto sobre os livramentos de Deus, né? Já vimos sobre o cego, sobre o rico, né? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Deus já veio aqui nessa terra, não foi? Mas Ele já sofreu por nós, para provar tanta misericórdia e tantas bênçãos que Ele tem aqui, tantos livramentos. Deixa eu ler tipo um livramento que Ele fez. Se eu não me lembro muito bem, né, que não está marcado, mas eu me lembro muito bem que é sobre, estava tendo uma festa lá em Israel. Todo mundo festejava. Lá em cima de um monte tinha entre doentes, cardiopatas, problemas nas pernas, entre muitos. Eles acreditavam que quando o anjo descia do céu e agitava as águas, ele começava a se curar. Então, um certo deficiente do cérebro que precisava de alguém para que levasse, ele tentava ir, só que alguém ia na vez dele, não tinha como. Então ele clamou a Deus. Jesus veio mesmo na hora. E perguntando qual era o problema, o doente mental, eu esqueci o nome da doença mental, mas você já deve saber qual é. Disse que tentava